Oi, pessoal. Retomando aqui o bate-papo, professor José Alberto Machado, professor Alfredo Lopes. Você já viu os outros vídeos, então vamos direto. A gente vai agora conversar um pouco sobre a estrada para o que ela influencia de Boa Vista a São Paulo. A estrada não é só a conexão de Manaus com Porto Velho. A estrada não é só o polo industrial de Manaus. A estrada é muito mais que isso. O que está na estrada, além da estrada, Zé, na sua visão? Eu tive uma tela que eu falei influência da BR, né? Onde é que ela influencia diretamente. Então, ela tem influência direta sobre toda a movimentação econômico-social dos municípios que ela está vinculada diretamente, caso de Humaitá, Manicoré, Porto Velho e Lábrea. Portanto, é um conjunto de interações. Mas passando para lá, nós vamos a Porto Velho, Rondônia e o resto do Brasil todo. E de volta, o escoamento da produção do agrobusiness do sul do país, de Porto Velho para lá, boa parte dele é feito pelo Porto Mazuti, pelo Madeira, pelas hidrovias do Madeira, para pegar aqui a calha do Amazonas e sair para o exterior. Então, portanto, o resto do país tem isso como trânsito, não só para isso, mas também os fornecedores, aqueles que vendem para Manaus e para o Arco Norte todo, Boa Vista, Acre, inclusive, enfim, alguma parte do Pará, transita por aí. A mesma coisa, estados como Roraima, que hoje tem seu comércio basicamente feito com Manaus e com o Caribe, eles têm nessa estrada, por meio da BR-174, eles têm nessa estrada a grande via de comunicação com o Brasil inteiro, com o resto do país, e, por consequência, o país inteiro se conectando ao Caribe. Então, nós estamos falando de uma área estrangulada, que o norte do país já teria há muito tempo ganhado umas coisas se isso estivesse funcionando. E o Brasil também, porque nós já teríamos acesso ao hemisfério norte, via o Mar do Caribe. Enfim, essa estrada ela funciona como uma espécie de bunker que impede que nós, os Estados do Norte, tenhamos uma conexão com o Brasil rico e impede o Brasil a ter uma comunicação mais intensa com o norte, com o hemisfério norte, por intermédio de Roraima e o Pacífico, né? e o Caribe. Então, eu não estou nem falando de outras conexões que posso ter para o Atlântico, via a calha do Amazonas para descer aqui até o Atlântico, ou, eventualmente, outras conexões para ir para o Pacífico, via a calha do Amazonas também. Então, essa estrada é fundamental, precisa sair logo, isso é que nós precisamos. Ao invés de estarmos delirando sobre outras propostas de desenvolvimento, que isso é importante, como você bem está dizendo nos seus escritos, Augusto, mas essa aí está na prancheta, essa aí já teve o piloto, essa aí já tem os atores, essa aí já tem orçamento, essa aí já está pronta, só para colocar em funcionamento, só ligar. Se fizer isso, você cria um vetor novo de desenvolvimento para toda a região norte e, consequência, para o estado do Amazonas, principalmente. Né? Alfredo, o que é que você vai além da economia, além dos arranjos econômicos também enumerados pelo Zé? Então, Zé, assim, eu me preocupa um pouco quando você fala das opções econômicas, essa tentação imediata de gerar riqueza pelo jeito mais pobre que nós temos, que é remover a floresta, fazer pasto e fazer as commodities do agronegócio no meio da floresta amazônica. Isso me preocupa muito. Mas eu vejo, ao longo dessa estrada, não a economia
tradicional agropecuária no sentido da expansão da fronteira agrícola. Eu vejo, por exemplo, a bioeconomia. Hoje nós temos possibilidade, com o polo industrial de Manaus e com uma presença grande de demandas internacionais para a floresta, não apenas de fazer beneficiar os insumos clássicos, açaí, guaraná, madeira, essas coisas mais primitivas. A gente tem um polo industrial bastante inovador tecnologicamente, com um acervo de conhecimento e acervo de instrumentos de produção de riqueza, que podem ver nessa estrada o lugar que vai ser o primeiro laboratório de bioeconomia da Amazônia, com uma vocação de negócios num patamar um pouco além do que a riqueza do agronegócio, da agropecuária. É uma economia muito mais participativa, no sentido de semeadura dessas espécies, de você replicá-las, essas espécies de valor comercial, essas espécies que gerem cosméticos, fármacos, alimentos suplementares. Isso aí, com 10 anos de investimentos, 10 anos de investimentos, pelos cálculos do Carlos Nobre, beneficiando 10 itens da biodiversidade, entre fármacos, alimentos e cosméticos, nós teríamos, em pouquíssimo tempo, uma performance de desenvolvimento capaz de distribuir a riqueza um pouco melhor. Porque a experiência do centro-oeste do Brasil, ela é bem sucedida de certos pontos de vista, mas ela beneficia uma elite muito pequena de investidores e deixa uma montanha de pessoas, uma maioria de pessoas sem participar dos benefícios da atividade econômica. Então, eu vejo nessa estrada um grande ensaio de proteção da floresta, como a estrutura do poder público instalada nela, mas também eu vejo ali protótipos de centros de pesquisa, de parques tecnológicos, que possam impedir que esse bioma se transforme em pastagem, que esse bioma guarda soluções que a humanidade demanda desde sempre. A fórmula da juventude, a alimentação saudável, os medicamentos sem efeitos colaterais, nós temos tudo ali. E isso nos convida a, por exemplo, pegar as coleções do INPA, de 70 anos do INPA, que tem todos os detalhamentos dessas oportunidades e que não sai para o mercado porque o Estado brasileiro é cego, surdo e mudo para a Amazônia. Mas se nós Alfredo, para a gente caminhar para o fechamento, o que tem um pouco que me preocupa da tua fala, e aí vou pedir para o José colocar a posição dele sobre a mesma questão, é que muitas vezes se fala em bioeconomia, que na verdade é o agro tradicional, é um erro. Muitas vezes se fala em bioeconomia que precisa de ciência, tecnologia e inovação, e talvez 10 anos não se chegue a muita coisa, porque é muito pouco tempo para pesquisa, desenvolvimento e inovação de algo realmente diferenciado. Como é que você vê, Zé, esses arranjos sendo transformados para manter a biodiversidade, para o bio no seu o greenwashing de faz de conta que é bio, mas no fundo arranca tudo e planta mato para gado? Como é que você percebe isso para a gente caminhar para o fechamento aqui, uma ótica de como traduzir no desenvolvimento o bio do sonho do Alfredo e de muitos que pensam a Amazônia, mas como desenvolvimento real
de produto, ciência, tecnologia e inovação. Como é que você enxerga isso? Bom, em primeiro lugar, já existe uma área enorme sendo utilizada pelo agro, que pode aumentar a sua produtividade sem gerar novos desmatamentos lá no entorno de Humaitá, no entorno de Porto Velho, na estrada lá. Ou seja, você não precisa, para ampliar a produção agro, ampliar para a floresta. Segundo, uma dinamização da produção familiar que ocorre nesses municípios, no entorno, só isso já geraria uma enorme movimentação de riquezas. É óbvio que uma estrada dessa, a estruturação de centros de pesquisa para buscar realmente produtos inovadores é fundamental. Você estaria no meio da floresta. Agora, como o Augusto disse, demora para lá 10 anos. Como é que eu vou plantar uma copaíba em escala industrial se eu não fizer monocultura? Se eu não tiver que plantar também centenas de hectares de monocultura, de copaíba, ou de andiroba, ou de pau-rosa, ou de seja lá o que for, não tem hoje, nós não temos ainda alternativa de ampliar a utilização dos recursos naturais que nós temos na base de sistemas agroflorestais robustos dentro da floresta. A gente só consegue fazer isso com plantation. E hoje seria substituir a soja por plantação de copaíba ou outra coisa qualquer. Para isso é preciso ter conhecimento que nos ajude a levar a inovação ou que ajude a dar escala a essa produção que é extrativa, que existe. Mas olha, Alfredo, eu me contentaria em demasia se nós dinamizássemos a produção familiar, ativássemos essa interação do polo industrial, da economia de Boa Vista e os outros entornos com o resto do país, pelas vias que já estão colocadas, atenção, Alfredo, viabilizássemos uma rota turística inigualável. Porque você, com essa estruturação ao longo, você imaginou o que é para um gringo vir ter uma experiência de caminhar 800 quilômetros ou 1.200 quilômetros de ida e volta na floresta, parando em lugares para ouvir o coachar, o barulho das onças com seus esturros, ou amanhecer cercado de milhões de borboletas que vêm te beijar os pés no dia a dia, no cotidiano, ou observar pássaros ao longo, ou encontrar orquídeas, plantações lindas, ou comer um aracu, ou um pacu-toba, como tem as margens do Igapoaçu, de um modo nativo delicioso. Meu amigo, só uma rota turística de longo alcance, em que as pessoas viriam para cá para ir e voltar de boa, olha, só isso já permitiria uma enorme dinamização da economia e com empregos sociais, porque você vai precisar de mateiro, de guia, de gente para saber não confundir estorro de onça com cântico de guariba no meio da mata. Vamos voltar a esse assunto porque é muito interessante. Essas alternativas de negócios inteligentes, criativos e não predatórios, né? Essa é a cultura que tem que ser instalada. A floresta tratada como autoridade, como majestade, porque ela tem tudo o que nós precisamos para ser feliz e para não morrer de fome. É encantador esse bate-papo, é encantador que a internet permite esse tipo de conversa. Eu queria que vocês fizessem as amarrações finais e quem sabe com esses vídeos mais curtos, a gente fez 3 vídeos curtinhos aqui, para que a gente passe para os amigos, enfim, para que aconteça a mágica da internet e vocês sejam acessados, nós sejamos acessados para transformar isso, quem sabe, em realidade. O que vocês falam de amarração final para quem teve a paciência de assistir aos vídeos e de conversar conosco nesse
caminhar de pensar a Amazônia? O que vocês recomendam? O que vocês deixam de mensagem final? Começando com o Alfredo e o Zé encerra, que é o nosso convidado de honra. Alfredo, o que você nos fala? Augusto e Zé Alberto, nós temos que falar mais de nós temos que, aproveitando que nós temos a facilidade hoje dessa rede, nós temos que conversar mais e contar mais para os especialistas em Amazônia isso que o Zé acabou de falar. Quando você fala assim, dá a conhecer uma caldeirada de Bodó, isso parece uma linguagem sânscrita, né? Mas a coisa mais maravilhosa que existe no mundo é uma caldeirada de Bodó. Então, eu concordo com o Zé que a gente tem essas facilidades, essas maravilhas chamadas da Amazônia. A gente tem que conversar mais, temos que vender o nosso peixe, no sentido amplo, geral e restrito do termo. Vender o nosso peixe. Zé? Olha, deixa eu ver se eu falei aí para vocês a beleza das borboletas se apresentando. Deixa eu ver se eu coloco aqui a cena. Só um minutinho, só um minutinho. A gente corta esse pedaço e coloca as borboletas. Fica à vontade, esse pedaço vai ser cortado. Como é? A gente vai cortar esse pedaço, eu corto esse pedaço do vídeo, pode ficar à vontade, pode ir atrás das borboletas, abrir aí o link, e esse pedacinho aqui vai ficar fora, eu vou fazer o recorte. Não, mas não era para ficar fora, não, é para mostrar essa... Não, vai ficar fora você carregando aí, que a gente está vendo você editando aí o PowerPoint. Olha aí, olha. Não é o seu forte ser editor de imagem, então não se preocupe, você vai... Eu terei outras coisas para mostrar se o Augusto deixar também. Eu deixo tudo, vocês podem tudo. É um prazer estar com vocês, viu? Muito grande. Tem que interromper o compartilhamento e compartilhar de novo a outra janela. É isso que eu estou fazendo aqui. José, dê suas impressões finais, que está todo mundo cansado de... Os videomakers e os video assistentes estão querendo ouvir você. Então, vamos embora. Bora ver a borboleta. Agora eu quero a borboleta. Me dá o link aqui no chat. Bota o link no chat. Aí você prometeu, agora vai. Então tá. Então, já que eu vou botar no chat, aí você clica aí para compartilhar. Colecionadores de borboleta dariam a vida para ver o que a gente vai ver agora. Colecionadores, mas os observadores, os poetas, os contempladores. Então, nós estamos vendo aqui algo que você vê ao longo da estrada, por quilômetros e quilômetros, o tempo todo, o dia inteiro, como se fosse uma sinfonia, como se ela estivesse bailando no espaço, né? Então, você vê os pássaros chegando para comê-la, para se alimentar delas. Nesse contraste, veja assim, o verde, o azul e o amarelo da borboleta. Que coisa mais linda! Aonde tem uma beleza dessa natureza, meu amigo? José, dessa forma, né? Acabei de descobrir porque você rejuvenesceu. Em toda parte que você anda, quem tem olhos de ver, enxerga nessa floresta aí, para além de uma estrada emburacada, enxerga uma beleza estonteante, uma presença de mistérios, ouvir os sons, tentar enxergar um curupira ou uma Tita Pereira te observando ali atrás de uma árvore, ou ouvir um japim arremedando, ou seja, imitando um tucano, e você olha e procura o tucano e não vê. Meu amigo, isso é um espaço para mergulho naquilo que é a alma da Amazônia. Aqueles que impedem de a gente ter acesso a isso, eles se comprometem. Uma das experiências mais fantásticas que é eu poder transitar numa estrada dessa para fruí-la,
para conviver com ela, para absorver a beleza, a imponência com que ela se apresenta diante de qualquer transeunte. Por isso, meu amigo, para além da importância econômica, social, ambiental, tem uma importância de natureza da nossa identidade como seres amazônicos, aonde nessa estrada você reitera tudo que você é enquanto habitante dessa região. Sou apaixonado, sim, pela minha região e adoro ver isso, e tenho certeza que qualquer europeu, americano, ou paulista, ou brasiliense, adoraria transitar para ver beleza real da nossa região. É assim que eu me despeço, caríssimo Augusto, muito agradecido por essa oportunidade nobre que nós tivemos de estar juntos. Maravilha, maravilha. Maravilha, fantástico, fantástico jeito de encerrar esse bate-papo, para ficar claro que há uma paixão pela Amazônia, essa paixão nos une para transformar e, ao mesmo tempo, Transformadora. deixar como está. Precisamos das duas coisas. O que não serve é seguir a destruição, que é só o que se tem, se não se faz nada. Perfeito. Muitíssimo obrigado, caríssimos, que façamos esse vídeo fluir pela internet e ajudar nessa transformação. Valeu, pessoal. Maravilha. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Caríssimo, Muita alegria, alegria, alegria muito grande. um abraço grande, Augusto. Um abraço, Alfredão. Obrigado, Zé. Obrigado, Augusto. Muito bom estar com Valeu. vocês. Muito bom. Tchau, tchau.